Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Matut. Os despojos de guerra são repartidos. Os soldados trouxeram para casa uma quantidade tão grande de despojos que aqueles que não foram para a guerra poderiam ficar com inveja. Hashem, portanto, ordenou a Moshe: reparta os despojos entre os soldados e o restante de Bnei Israel. Tanto os soldados quanto Bnei Israel deram uma parte do que receberam aos Coanim e Leviim. As tribos de Gad e Reuven desejam se estabelecer a leste do Jordão. Bnei Israel possuíam terras a leste do Jordão depois de conquistar os poderosos reinos de Sihon e Og. As tribos de Gad e Reuven enriqueceram na guerra contra Midian. Elas possuíam grandes rebanhos de ovelhas. Estas tribos enviaram mensageiros a Moshe pedindo: por favor, deixe que nos estabeleçamos aqui, no lado leste do Jordão, ao invés de cruzar para Eretz Israel. Aqui há pastos amplos e abertos, eles serão excelentes para nossos rebanhos. Moshe, nós sabemos que você não nos guiará para dentro de Eretz Israel. Você morrerá no lado leste do Jordão. Deixe-nos permanecer aqui também. Ao ouvir este pedido, Moshe ficou triste. Ele respondeu: vocês são duas tribos fortes. Se ficarem no lado leste do Jordão, Bnei Israel pensarão que vocês estão com medo de lutar contra os Cananim. Isto desencorajará o povo a conquistar a terra. Eles também pensarão que Eretz Israel não é especial se vocês não quiserem uma porção da terra. Vocês estão repetindo o mesmo pecado dos espiões. Como eles estão desencorajando Bnei Israel a conquistar Eretz Israel? A delegação de Gad e Reuven respondeu: não permaneceremos aqui enquanto Bnei Israel lutam contra os Cananim. Construiremos estábulos para nossos rebanhos e cidades para nossas famílias. Então deixaremos nossas esposas e filhos deste lado do Jordão, enquanto nós, os homens, marcharemos com vocês para Eretz Israel para lutar. Estamos prontos para marchar à frente do exército. Ficaremos ali, não apenas até a guerra acabar, mas até que a terra seja repartida entre Bnei Israel. Ao ouvir isto, Moshe concordou. Ele lhes disse: construam cidades para suas famílias e estábulos para seus rebanhos, no lado leste do Jordão. Moshe primeiro mencionou as cidades para as pessoas e então os rebanhos. Bnei Gad e Bnei Reuven haviam colocado os rebanhos em primeiro lugar. Moshe mostrou que eles estavam pensando mais em seus animais do que em seres humanos. Eles achavam que não haveria pastos suficientes para seus rebanhos em Eretz Israel. Isto não era verdade. Hashem criou Eretz Israel de forma que fosse suficientemente grande para o povo judeu e seus pertences. Ele poderia ter alargado Eretz Israel para incluir estas duas tribos e seus rebanhos. Bnei Gad e Bnei Reuven desistiram de viver em uma terra de Kedushá, santidade. O lado leste do Jordão não tem o mesmo nível de santidade do que Eretz Israel. A Sheriná não repousa ali, e o Beit HaMikdash não pode ser construído naquele local. Estas tribos se separaram do restante dos Bnei Israel do outro lado do Jordão. Havia perigo de elas abandonarem a Torá e imitar os hábitos das nações que as rodeavam. De fato, Reuven, Gad e metade da tribo de Menache compreendiam isso, como veremos na próxima história. Uma história do livro de Yehoshua. As duas tribos e meia construíram um Mishbeach. Esta história aconteceu na época de Yehoshua, depois da conquista e partilha de Eretz Israel. Bnei Gad e Bnei Reuven lutaram à frente do exército conforme haviam prometido. Eles ficaram com Bnei Israel até a terra ser dividida entre as tribos. Então, eles voltaram para suas esposas e filhos a leste do Jordão. Ali, construíram um grande Mishbeach. Bnei Israel escutaram sobre isso e ficaram alarmados. Ninguém tinha permissão de oferecer korbanot fora do Mishkan. Em Shiló, será que Bnei Gad e Bnei Reuven pretendiam realmente ter seu próprio Mishbeach no lado leste do Jordão? Isto profanaria o mandamento de Hashem. Bnei Israel não tolerariam um pecado assim tão grave. Eles se prepararam para a guerra. Eles lutariam contra seus próprios irmãos a fim de defender a honra de Hashem.
Primeiro, Bnei Israel enviaram representantes para as 2,5 tribos. Talvez estes conseguissem convencê-los a demolir o Mishbeach e a guerra seria evitada. O líder dos representantes era Pinchas, o filho de Elazar. Este homem vigoroso que abateu Zimri era a pessoa perfeita para a missão. Ele com certeza saberia como lidar com o assunto. Ele foi acompanhado pelos 10 Nessim, os líderes das 9,5 tribos que viviam em Eretz Israel. Quando os mensageiros chegaram ao lado leste do Jordão, eles se dirigiram aos seus irmãos com palavras de mussar, repreensão. Por que vocês estão sendo desleais com Hashem e se revoltando contra ele? Lembrem-se, quando algum homem na geração de Moshe serviram ao ídolo Baal Peor, Hashem ficou furioso com todos os judeus. Ele enviou uma praga. Se vocês pecarem contra Hashem, todas as tribos serão punidas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Vocês acham que tornaram o lado leste do Jordão sagrado ao construir um Mishbeach? Este lugar jamais poderá ser tão sagrado quanto Eretz Israel. Venham, estabeleçam-se entre nós, próximos ao Mishkan. Nós daremos a vocês uma parte da nossa terra. Não se rebelem contra Hashem, oferecendo o korbanot fora do Mishkan. As 2,5 tribos responderam que os mensageiros estavam enganados. Eles tinham outra intenção ao construir seu Mishbeach. Eles explicaram: como vocês puderam pensar que cometeríamos um pecado assim? Nós não construímos esse Mishbeach para nos rebelarmos contra Hashem. Não pretendemos oferecer korbanot ali. Nós o construímos porque estávamos com medo que nossos filhos e seus descendentes dissessem: não temos nenhuma ligação com o restante de Bnei Israel. Vivemos longe deles, portanto não precisamos cumprir suas leis. Assim construímos este Mishbeach como um testemunho para as futuras gerações de que servimos a Hashem como o restante de Bnei Israel. Não ofereceremos korbanot ali. Ele é somente um lembrete aos nossos filhos de que fazemos parte de Bnei Israel. Ao ouvir esta explicação, Pinhas e os Nessim ficaram satisfeitos. Eles voltaram e contaram a Bnei Israel o que as 2,5 tribos haviam dito. Bnei Israel dispensaram o exército e agradeceram a Hashem. Eles ficaram aliviados de que não precisariam lutar contra seus irmãos. As 2,5 tribos mantiveram sua palavra. Elas e seus descendentes seguiram a Torá. Para os Yamim Tovim, elas viajavam até o Beit HaMikdash em Jerusalém. No entanto, como viviam longe do restante de Bnei Israel, sua observância da Torá tornou-se mais fraca do que a da maioria dos judeus que moravam em Eretz Israel. Quando, mais tarde, a nação judia pecou e foi levada para o exílio, Hashem exilou estas tribos em primeiro lugar. Do que aconteceu às 2,5 tribos, aprendemos como é importante estar associado a judeus que verdadeiramente cumprem a Torá. Todos nós somos influenciados pelo que está à nossa volta. Se estivermos perto de judeus que são Bnei Torá, nos fortaleceremos em nossa observância da Torá. Fim do Midrash da Parashá Matot. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!